Uma boa noite. A partir desse momento, a TV e a rádio chicoxavier.com, com o programa Estudo do Livro dos Espíritos, onde estamos, desde a sua introdução, fazendo as reflexões a respeito da obra básica da doutrina espírita, livro este que todo aquele que deseja conhecer a doutrina é necessário, é obrigatório estudar esta obra, que foi justamente em 1857, em 18 de abril, que foi inaugurada a primeira edição desta obra. E os programas anteriores se encontram lá no nosso canal do YouTube, TV Chico Xavier. Vocês aproveitam, quem não fez ainda, se inscreve, é gratuito, como também pode seguir o perfil da TV Chico Xavier lá no Instagram, como também ter acesso à Rádio Chico Xavier através dos aplicativos para Android e para iOS. E é com muita alegria que estamos começando, a segunda-feira, com mais um estudo do Livro dos Espíritos. Uma boa noite a Valéria, a Wanda, a Érica Nóbrega, que é uma das coordenadoras da TV Chico Xavier, a Rosília, a Daniele, a Edila, a Gide Figueiredo, muita paz e muita luz. E apenas um pequeno lembrete que nós estaremos, por conta dessa eminência de inaugurar os estudos da TV Chico Xavier, estamos fazendo uma rifa de um tablet de 9,6 polegadas da Samsung, e aqueles que desejarem participar, nos solicita. E quem quiser ajudar justamente a vender a rifa, nós mandamos por e-mail e vocês assim nos ajudam, nessa campanha para que a gente possa, o mais breve possível, fazer a inauguração dos estúdios da TV Chico Xavier. Hoje nós estamos dando continuidade e vamos encerrar justamente aquela parte da escala espírita, parte esta muito importante para todos nós, porque aí a partir dessa escala espírita nós podemos até fazer uma breve reflexão até onde nós poderemos estar encaixados nessa escala espírita que se encontra no Livro dos Espíritos, sabendo todos nós que ela não é uma definição assim fechada, porque um determinado espírito pode ter situações de uma escala, de uma classe, como também ter posições de outra classe. Então não existe uma posição fixa, fechada, em relação à questão da escala espírita. Hoje nós vamos estudar a primeira ordem, que é justamente na sequência que é colocada no Livro dos Espíritos, a última escala estudada, que é justamente dos espíritos puros, e apenas duas questões, a 112 e a 113, que se refere à primeira ordem. Então vamos lá, iniciar o nosso estudo, onde nós sempre lemos esse trecho, que se vocês encontram na íntegra lá no Cristo Consolador, quem já teve a curiosidade já sabe que é uma mensagem do Espírito de verdade, que se encontra lá nas Instruções dos Espíritas, nas Instruções dos Espíritos. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos. Este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam,
irmãos, nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Mensagem ditada em 1860 pelo Espírito de Verdade. E aí nós vemos, e Emmanuel faz uma alusão à questão dessas duas asas do conhecimento, onde nós só iremos alçar voos quando adquirir realmente a condição dessas duas asas, né? E são uma situação sine qua non para que a gente possa continuar a nossa caminhada evolutiva. Sem isso, não conseguiremos sair, né, pelo menos desse nível em que nós nos encontramos. Estamos estudando a segunda parte, né, do Livro dos Espíritos, que deu origem ao Livro dos Médiuns, do mundo espiritual ou dos espíritos. Estamos estudando justamente o capítulo, subcapítulo 1, Espíritos. E hoje estaremos encerrando justamente a escala espírita e vamos adentrar a partir de quarta-feira na progressão dos espíritos. Primeira ordem, espíritos puros, e vamos ver as características, né, gerais do que se caracteriza justamente estes espíritos. E aí começa dizendo que nenhuma influência da matéria, né? O espírito puro está justamente destituído de todo aquilo que possa a matéria influenciar. Superioridade intelectual, já tem um avantajado conhecimento e desenvolvimento nessa área da intelectualidade e moral absoluta com relação aos espíritos de outras classes, né? Uma característica muito importante. A 113, que é uma classe, né, única, diz o seguinte: percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura. Não tem mais que sofrer provas, nem expiações, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Então, já percebemos que essa classe de espírito, nós estamos muito longe de chegar nessa classe dos espíritos puros, porque eles estão totalmente desvinculados da matéria, já não têm a obrigação de reencarnar, de passar por provações, de expiações, porque eles passaram por todas essas escalas, e é justamente essas escalas que nós estamos nesse momento percorrendo. E isso pode levar um tempo enorme. Haja vista um fato em que Chico conta a Marlene Nobre em relação a Eurípides Bassanufo, que já contamos no programa Momentos com Chico Xavier, onde ele diz que Eurípides Bassanufo, para ser ele, naquela existência, ele passou 1.800 anos. Daí já observamos o quanto ainda nós estamos longe, né, de chegar naquele nível de Eurípides Bassanufo, mas essa é uma caminhada que devemos percorrer para que gradativamente possamos ir despertando e amadurecendo, né, espiritualmente. E continua dizendo: gozam de inalterável felicidade, porque não estão sujeitos nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a de ociosidade monótona, vivida em perpétua contemplação.
eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cuja ordem executam para a manutenção da harmonia espiritual. Quer dizer, esses espíritos puros já têm uma escala de trabalho e de uma importância muito grande, né, para a economia da harmonia espiritual. E por isso que é preciso, né, todo esse caminhar nas escalas para que possamos ir adquirindo gradativamente essa condição, que vai ser muito lá na frente, de espírito puro, e ter essa condição de receber justamente essas responsabilidades de ajudar na manutenção, né, da harmonia espiritual, que é de fundamental importância. Uma característica também que nós poderemos ver nesse trecho é que aqueles que pensam que vão perder o corpo físico, né, desencarnar, ou haver o desenlace, vai viver completamente sem fazer nada no outro lado da vida. Muito pelo contrário, à medida que nós vamos nos conscientizando a nível da evolução e tendo um entendimento maior da vida, a necessidade de trabalho vai ser sempre uma constante, e a felicidade que permeia nesses espíritos puros é justamente a oportunidade do trabalho, de ajudar, neste caso aí que vemos, na manutenção da harmonia espiritual. E Érica coloca aqui, ele não passa mais por nenhuma influência daqui. Já adquiriram, né, a moral e o intelecto, na sua totalidade já estão libertos, né, de tudo isso, de toda essa situação. Então comandam todos os espíritos, justamente pela sua hierarquia moral, que eles são inferiores. Ajudam-nos a se aperfeiçoar, ajudam-nos a aperfeiçoar e designam as suas missões. Quer dizer, a partir dos níveis mais inferiores do que eles, e sabendo, a partir dessa revelação, que existe espíritos mais puros e mais elevados do que eles, né, que estão nessa escala. Isso significa dizer que a evolução é infinita, né? Não conseguiremos chegar justamente à condição de ser um Deus, mas estaremos cada vez mais evoluindo, e um dia vamos chegar ao grau crístico, né? E isso é de fundamental importante ter essa consciência, porque não está, o espírito, apesar de não retroagir, ou pode estacionar naquele nível evolutivo, mas ele em algum momento vai sentir necessidade de seguir, né, a sua caminhada. Assistir os homens nas suas aflições, estimulá-los ao bem ou à expiação das faltas que os mantêm distanciados da suprema felicidade. É para eles ocupação agradabilíssima. São designados, às vezes, pelos nomes de anjos, arcanjos e serafins. Então, essa classe de espíritos puros tem essas funções importantes, que é de impulsionar, né, a humanidade, de fazer com que os espíritos que estão nas escalas inferiores se trabalhem, sejam estimulados para o crescimento e a evolução espiritual. Então, os homens podem comunicar-se com eles, mas bem presunçoso seria quem que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens, né? Então, essa foi justamente a
a última parte, né, da escala espírita, que se encontra desde a questão número 100 no Livro dos Espíritos, com a classe dos espíritos puros, mostrando que uma condição que nós vamos chegar, querendo ou não, porque vai chegar um ponto que vamos sentir a necessidade de avançar mais, e algum dia vamos chegar a essa posição de comandar aqueles espíritos mais inferiores, mas no sentido de fazer com que eles possam também, com o estímulo dado, com as orientações dadas, poderem também terem a condição de caminharem rumo à evolução. E é justamente essa felicidade e esse trabalho que dá justamente a felicidade a estes espíritos. Porque, como falamos anteriormente, o fato do espírito ir gradativamente evoluindo não vai eximir eles dos trabalhos, não vamos nos eximirmos do trabalho. Mas isso vai ser a necessidade nossa, porque vamos sempre perceber que ficou alguém atrás de nós, como hoje nós estamos ainda nesse nível evolutivo, e nós encontramos aqueles espíritos, aqueles anjos, aqueles espíritos aparadores, orientadores, que estão sempre a nos incentivar a nossa caminhada, não obstante, né, ainda a nossa teimosia de permanecer ainda tão ligados, né, à matéria, tão ligados a essas querelas, né, da vida. E para encerrar o programa de hoje, vamos ler a colocação de Érica. Eles são os instrumentos da divindade, os mensageiros na ajuda daqueles que ainda necessitam dessa ajuda. São os trabalhadores do bem na construção de um mundo melhor. E lembrando agora do exemplo, né, de Bezerra de Menezes, que adquiriu a condição de não precisar mais reencarnar. E a condição de escolher níveis mais altos. E ele justamente pede, pela condição dele, de saber que muitos ficaram para trás, de ficar para ajudar a evolução da humanidade na Terra, o que foi permitido e o que hoje até ele faz, né, renunciando estar em pairagens mais harmoniosas e felizes e ajudar no crescimento da humanidade. Então, essas as tarefas que os espíritos vão adquirindo, as missões, né, que vêm uma vez ou outra por escolha própria, encarnar na Terra ou reencarnar, mas como missão, não para passar por provas ou expiações, para ajudar a humanidade a crescer. Assim sendo, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui juntos mais uma vez, mais uma noite, né? E continuaremos na próxima quarta-feira o estudo, já adentrando na progressão dos espíritos, agradecendo mais uma vez e pedimos que vocês compartilhem os nossos vídeos que se encontram lá no canal do youtube.com/TV Chico Xavier, nos ajudem nas campanhas que nós estamos fazendo, para que possamos estar sempre mais apostos o trabalho da divulgação da doutrina espírita. Muita paz, muita luz, e que Jesus, na sua infinita bondade, possa abençoar a todos.